Hoje nós vamos compartilhar essa palavra. A dor revela um propósito. A nossa dor revela um propósito. O nosso sofrimento não é em vão. Vamos repetir isso? O nosso sofrimento não é em vão. Essa mensagem é para aquele que quer ser um cristão maduro. Quem quer ser um cristão maduro aqui? Levanta o braço. Diga eu. A maturidade significa que a gente está se parecendo cada vez mais com Jesus. Só que tem um detalhe. Eu nunca vi, nesses 32 anos de vida cristã, ninguém crescer em maturidade sorrindo. Esse é o problema, né? A gente nunca viu maturidade e caráter sendo trabalhado quando está tudo às mil maravilhas, tudo bem, tudo é sempre na dificuldade que nós vamos ser treinados, que nós vamos crescer, que nós vamos amadurecer. É assim. Às vezes, passamos por momentos difíceis, por escolhas erradas, decisões erradas, ou até mesmo pelo pecado. Mas até a disciplina de Deus produz fruto de justiça. Produz bênção na nossa vida, mesmo quando a gente erra e toma uma decisão errada e a gente está vivendo uma dor, fruto de como uma consequência de uma escolha errada, o tratamento de Deus produz bênção. É isso que eu vejo na Bíblia. Olha o que diz aqui. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Escolheu errado, tá? Não tem como mudar o passado. Ficou para trás. Mas, de repente, estamos vivendo consequências da escolha. E aí vem a disciplina de Deus. É uma das consequências. Porque Deus vai nos tratar. Mesmo nessa disciplina, nessa dor, fruto de uma escolha errada, Deus fala que produz fruto de justiça e paz. Quer dizer, sabe o quê? A paz virá como uma consequência da ação da disciplina de Deus. Vai dar fruto. Esse é o nosso Deus que nós cremos, um Deus de misericórdia. Mas Ele diz, quando a gente sofrer, é melhor que não seja por algo ruim. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, ou seja, fazendo coisa errada, ou pecando. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Como é difícil, um momento de prova, de sofrimento, glorificar a Deus. Isso não quer dizer que você vai sair sorrindo e saltando de alegria porque você está vivendo um momento de dor. Nós somos seres humanos, somos seres emocionais, né? Seria até incoerente a gente sair daqui da igreja, alguém bateu o nosso carro, amassar tudo e a pessoa, né, se machucou e a gente começar a glorificar. Obrigado, Senhor, glória a Deus, porque o carro está todo amassado. Esse glorificar é uma atitude no coração. Primeiro, de não murmurar. Segundo, de saber que Deus está no controle e que o final vai ser fruto de justiça e paz. Esse é o nosso Deus, a vida cristã é assim. Quando a gente entende, como o testemunho da Bruna, ela falou o versículo Romanos 8, 28, todas as coisas
contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A gente precisa entender que esse versículo é uma realidade, essa palavra, na nossa vida. E isso completa o título dessa mensagem, que a nossa dor revela um propósito de Deus. Com tudo que acontece na nossa vida, está tudo no controle. E, de repente, até aquilo que a gente fez errado, Deus é capaz de transformar se houver realmente um arrependimento e veio a disciplina de Deus, e Deus tratou e houve confissão, arrependimento. Deus trouxe um tratamento àquela questão que produziu frutos de justiça e paz. Jesus, ele não escondeu nada, ele foi super sincero na sua palavra. Deus, ele revela tudo, ele não esconde nada, ele disse: olha, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele fala que a gente vai ter paz e depois diz que vai ter aflição. Como é que pode ter paz no meio da aflição? É isso que Jesus nos ensina aqui. No meio da aflição, que ele fala que nós vamos ter na vida cristã, nós vamos experimentar a paz. Esse é o segredo de ter Cristo. Descanso de alma, confiança, a fé, Deus produz tudo isso. Então, como que a dor revela um propósito? Como que isso pode acontecer? O que Deus ele quer fazer na nossa vida para que essa dor se cumpra em um propósito? Para que a gente possa entender que aquilo que a gente está sofrendo vai servir para cumprir um propósito de Deus na nossa vida. É isso que a gente precisa entender aqui. Então, primeiro, você precisa entender que a dor, ela vai nos ensinar a perseverança e a maturidade, ela vai trazer maturidade. O sofrimento faz isso. Ninguém vai conseguir crescer espiritualmente nessa área sorrindo ou na beira da praia. Isso vai ser em algum momento de lazer na nossa vida, vai ser importante, claro, é muito importante ter isso, mas na nossa realidade bíblica, na palavra de Deus, a gente vê claramente Tiago falando: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ele fala para se alegrar no Espírito, de saber que Deus está no controle e que isso vai produzir resultado de maturidade, como ele diz no final. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha o que Deus promete: não vai faltar coisa alguma. Qual é o grande problema para nós? Que no meio da provação, a gente acha que vai faltar alguma coisa, que Deus vai ficar devendo, que não vai dar certo. E aí a gente perde muitas vezes o propósito de Deus, que Ele está querendo treinar perseverança e maturidade. Como é que a gente vai ser treinado em perseverança? A gente vai ter que estar numa situação difícil para poder perseverar, para não desistir, para exercitar o não desistir. É isso que Deus, Ele quer treinar na nossa vida. E é difícil, é um desafio para todos nós. Você lembra da vida de José? José, aquele jovem sonhador lá em Gênesis, uma vida... José é um dos caras assim mais de vida impecável que eu vejo na palavra de Deus. Ele tem um sonho, e eu acho que foi uma falha dele, ele sair revelando o sonho. Não saia revelando para todo mundo os seus projetos, não. Faz igual Neemias, quando ele foi lá para reconstruir o muro, ele não saiu falando para todo mundo, não.
Ele chamou um ou dois, orou, e depois ele foi fazer o reconhecimento, a avaliação. Ele não saiu falando para todo mundo. E mesmo assim tentaram sabotar o muro, a construção do muro. Né? O Tobias e o Sambalate. Vão aparecer os Tobias e os Sambalates da vida se você começar a falar para todo mundo o que você tem em mente, os seus projetos, os seus sonhos. Você tem que orar, você tem que compartilhar com alguém de confiança para orar com você. E os irmãos de José já tinham um ciúme terrível dele, porque ele era o filhinho querido. E esse sentimento, o filho predileto, esse sentimento nunca é bom numa família. Por quê? Produz intriga, contenda, rebeldia. Foi o que aconteceu na família de Jacó e Raquel. Jacó, o filho preferido dele era José, porque era o filho da mulher amada, a Raquel. E os outros irmãos tinham ciúmes. E ele então tem o sonho, e ele vai contar para os irmãos. Eu tive um sonho, os feixes de trigo, e era a mesma quantidade dos irmãos, os feixes de trigo se dobravam sobre o meu feixe de trigo. Aí os irmãos já acharam estranho aquilo. O que esse cara está querendo dizer? Que a gente vai ser liderado por ele, o irmão mais novo? A gente vai ser liderado por ele, por acaso? Aí depois ele teve outro sonho. Não, eu sonhei com o sol e a lua e as estrelas, e todos eles se curvavam diante de mim. Aí os irmãos falaram, não, esse cara está viajando. Até Jacó também foi falar com ele. O que você está querendo dizer? Que nós vamos te servir, sendo que sol seria Jacó e Raquel, a lua e os irmãos as estrelas. Esse sonho custou caro para ele, esses sonhos. A declaração desses sonhos, os irmãos ficaram furiosos e planejaram, então, matar o próprio irmão. Só que Deus usa tudo isso de uma forma estratégica para cumprir um propósito na vida, não só de José, mas de toda a família. E José, então, primeiro tentaram matar, depois resolveram jogar num poço, e ele ficou preso num poço. Agora, imagina, eu fico pensando, se Deus falasse para José que ele chegou a ser o governador de uma das nações mais potentes da época, que era o Egito. Ele chegou a ser governador dessa nação. Imagina se Deus falasse para José, olha José, você vai ser governador, mas primeiro você vai ter que apanhar dos seus irmãos, você vai ser jogado num poço, depois você vai ser vendido como escravo por esses mesmos irmãos, lá para o Egito. Você vai ser vendido, você vai trabalhar como escravo. Você, nessa casa onde você vai trabalhar, você vai ser caluniado pela mulher do seu patrão, você vai ser preso, vai ficar na cadeia 2 anos. Tudo isso, José, vai ser um treinamento para você ser um governador. Imagina se Deus fala isso para você, você ia querer ser governador assim mesmo? Acho que muitos iam falar, não, Senhor, eu pensei bem, acho que eu não quero ser governador, não. Eu acho que o José também falaria isso. Muitas vezes Deus não deixa a gente saber o que vai acontecer, Ele não deixa nem a gente ter ideia do que vem pela frente, porque a gente pode pensar assim, eu já pensei que eu tinha visto tudo na vida e passado tudo, ainda tem mais coisa? Deus não deixa a gente saber, porque senão a gente vai desistir, é na caminhada, e Ele vai treinando, é por dose homeopática. A vida cristã é assim. Deus deixou José passar por tudo isso, e lá no final, no capítulo 50, no finalzinho, ele perdoa os irmãos dele. E ele faz uma declaração que revela exatamente o título dessa mensagem.
a minha dor serviu para cumprir um propósito de Deus, que era salvar toda a família. Ele perdoou os irmãos, todo mundo deve conhecer a história. Se você não conhece, conheça a partir do capítulo 37 de Gênesis, até os 50, fala só sobre a vida de José. É uma história fantástica de superação em Deus. De não desistir, de perseverar. Deus queria fazer algo grande na vida de José, mas ele tinha que perseverar, ele tinha que batalhar. Quando a mulher de Potifar cercou ele, porque isso era comum naquela cultura. Um servo, um criado, ele servia em tudo. Ele poderia ser até atender às necessidades sexuais da casa, dos patrões. Quando aquela mulher cercou ele e falou, eu quero e vai ser hoje, você não me escapa, e se ele se rende ali, a história seria outra. Mas ele foi o quê? Ele foi fiel a Deus. E ele falou, eu me recuso a isso. Nós vamos ser testados na caminhada para ver se realmente Deus vai olhar para nós e vai ver se a gente realmente quer crescer com Ele, quer perseverar, ou se a gente vai jogar a toalha. Em muitos momentos, eu creio que muita gente aqui já sentiu vontade de desistir em alguma área da sua vida. Eu vou largar de mão, eu vou deixar para lá, será que vale a pena mesmo? O inimigo vai soprar isso na nossa mente. Mas você precisa lembrar que a prova faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Amém? Você vai ser caluniado, você vai ser injustiçado, tudo isso faz parte. Você vai se sentir injustiçado em algumas situações, mas você vai ter que lembrar das promessas de Deus para a sua vida. 2. Qual é o propósito da dor? Um dos propósitos da dor na nossa vida. Consolar o próximo. Deus permite um sofrimento na nossa vida para abençoar pessoas. 2 Coríntios 1, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Ou seja, sabe o que acontece com a gente? A gente passa pelo sofrimento, pela dor, e aí aquela experiência de consolo que a gente recebeu do Espírito Santo, Deus pega aquilo e faz a gente usar com outra pessoa, para consolar outra pessoa. Ou seja, a gente se identifica com o Espírito Santo, que Ele é consolador também. E isso eu vejo muito acontecer na igreja. Já aconteceu com a gente, comigo, com a Claudinha, já vi acontecer com alguns irmãos, líderes, outros que passaram por provas, e daqui a pouco ele estava lá ajudando, porque ninguém sabe o melhor do que o que você viveu, o que você sofreu. Deus não vai desperdiçar essa dor, esse sofrimento que você passou. Ele vai usar em causa de alguma outra pessoa para abençoar alguém, para encorajar alguém, para animar alguma pessoa que está desanimada, para baixo, depressiva, triste, querendo desistir de tudo. E o Senhor vai usar a sua vida para encorajar pessoas que estão assim. Então Deus quer que você console pessoas com o consolo que Ele te deu. Você vai ser usado pelo Espírito Santo. Nós temos na Bíblia a história de um homem
também fantástico que é Jó. E Jó foi um homem temente a Deus, justo, íntegro e um homem muito rico. Tinha a vida perfeita. Imagina alguém com uma vida perfeita, o maior empresário do Oriente. Ele tinha camelos, ele tinha um rebanho enorme, ele tinha tudo que alguém gostaria de ter. Uma família abençoada, uma riqueza muito grande, ele curtia, ele era um homem temente a Deus. Ele levantava de madrugada para orar e fazer sacrifício em prol dos filhos. Você levanta de madrugada para orar pelos seus filhos? Jó fazia isso. Está lá, no capítulo 1. Jó era um homem, como diz lá, irrepreensível. Sabe o que significa irrepreensível? Pode procurar qualquer coisa na vida dele que tu não vai achar nada. Irrepreensível. Só que veio a prova na vida dele. E a prova é para todos. Assim como o sol e a chuva vem para todos que são tementes a Deus, que creem em Deus, né? E, na verdade, quando a gente começa a analisar o livro de Jó, o propósito de todo o sofrimento de Jó foi avaliar a fé dele, para ver se a fé dele era verdadeira ou se estava baseada só em coisas, porque dava tudo certo para ele. Então alguém pode pensar assim, ser fiel a Deus assim é fácil, com uma família dessa, cheio de dinheiro, tudo certo, tudo funcionando a mil maravilhas, tudo mar de rosas. Servir a Deus assim é muito fácil. É bom demais. Quem não vai querer isso? Um Deus que faz tudo para você. Que te dá uma família, né? Que te dá riqueza, empregados. Assim é fácil. Jó foi então avaliado se a fé dele realmente, né? E ele passou no teste. Foi um desafio, né? Mas ele perseverou. Quando você analisa o texto, você vê que Jó, equivocadamente, as pessoas falam de paciência de Jó. Quem já falou isso aí? Tem que ter paciência de Jó. Você já falou? Quem já falou alguma vez? Então você se equivocou, porque Jó não foi tão paciente assim. Na verdade, quando você lê a partir do capítulo 3, na realidade, você vê Jó muito impaciente. Porque ele não se conformou com aquilo. Primeiro, ele perde todo o rebanho dele. Todo o financeiro dele vai abaixo. Segundo, vem outra área, quer ver a área que ataca as pessoas emocionalmente, mexe no financeiro, desestrutura tudo. Foi o que aconteceu com Jó, ele perdeu tudo. De um dia para o outro ele não tinha mais nada. Depois, a prova veio nos filhos, ele perdeu os filhos. Todos os filhos morreram. Você acha que mexeu no emocional de Jó? Perdeu todos os filhos, ninguém está preparado para perder filho, é antinatural, a sequência da vida é primeiro os pais vão. É uma dor muito profunda, muito forte. E depois ele foi provado na sua saúde. 3 áreas fundamentais: financeiro, família e saúde. Aí quando você começa a pensar e se imaginar na situação de Jó, você vê Jó lá amaldiçoando o dia que ele nasceu. Por que Deus permitiu ele nascer? Para ele sofrer. E ele, toda aquela trajetória, ele recebe os amigos entre aspas,
que no início parecia até que eram amigos, eles ficam uma semana, chegam os 3 amigos, se combinam lá, um morava em cidades diferentes do outro, e combinaram, foram os 3, até a cidade de Uz, onde morava, né, Jó, e ali se reuniram e foram consolar Jó, mas não se consola da forma que eles fizeram. Na primeira semana, eles até que foram aprovados. Sentaram, ficaram uma semana, 7 dias, sem dar uma palavra, só chorando com Jó. Porque tem perda que você não tem o que falar para a pessoa. Você sabe, já ouviu aquelas pessoas que falam assim, eu imagino que deve estar sendo difícil para você. Né? Não dá para imaginar uma pessoa que perde todos os filhos, não dá para imaginar uma pessoa que tem um nível de perda nesse ponto. Só quem já passou pelo problema, igual. Aí esse sim. Porque tem coisa que é melhor nem falar nada, é só sentar e chorar com a pessoa. E orar por aquela pessoa. Pedindo para o Espírito Santo consolar. Passou a primeira semana, os amigos de Jó, os 3 amigos, começaram a pensar assim, não é possível, cara. Tu fez alguma coisa de errado. Tu deve ter algum pecado. Confessa esse pecado. Tu tem algum pecado escondido na tua vida. Por que eu estou falando isso? Porque tem alguns irmãos que pensam isso. São os amigos de Jó. Quando alguém está passando um problema, ele pensa, não, fez alguma coisa errada. Não é possível. Para merecer isso, né, são os amigos de Jó. Os amigos de Jó começavam a acusar, não, você é pecador, não, você aprontou alguma, não, você está devendo alguma coisa, não é possível. Jó ficou, a última prova, ele ficou com o corpo coberto de feridas. E aquelas feridas que coçavam, ele usava o caco de telha para se coçar e devia ferir mais ainda. E fedia, era um cheiro ruim, que sentia à distância a presença dele. Que sofrimento. Mas o cenário começou a mudar. Sabe quando ele começou a mudar? Quando ele começou a lembrar das promessas de Deus. E lá no versículo 25, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, Deus não está morto. Deus está vendo tudo que está acontecendo comigo. E que um dia se levantará sobre a terra em meu favor. Começou a mudar o cenário quando Jó começou a tirar o olho do problema, tirar o foco do problema e focar em Deus. Agora, toda prova tem um prazo de validade, tem um tempo. A prova de Deus não é para sempre. Nós cremos que a prova é por um tempo. E esse tempo chegou na vida de Jó. Lá no capítulo 42 você vê ali Jó sendo encorajado já por Deus e chamando Jó a orar pelos amigos. Os amigos de Jó são repreendidos por Deus, porque não souberam consolar. Nunca vai consolar uma pessoa acusando. Quem é o acusador é o inimigo, Satanás é o acusador. Você nunca pode consolar uma pessoa e acusar aquela pessoa. O consolo é uma palavra profética de Deus. Você vê lá em 1 Coríntios 14, 3, que a profecia ela serve para encorajar, edificar e consolar. E Deus, Ele não é acusador, Ele é encorajador. Deus repreende aqueles amigos de Jó que não souberam consolar. E fala, Jó, agora eu tenho um desafio para você. Eu sei que você está com raiva desses 3 aí, amigos entre aspas. Agora eu quero que você vá lá e ore por eles. Deus desafia, é por isso que Deus nos ensina. Está com raiva de alguém? Quem já teve raiva de alguém aí?
Só vocês? Os outros, ninguém. Vou perguntar de novo. Quem já teve raiva de alguém aí? Ah, tá. Agora levantou a mão mais gente. Quando tiver com raiva de alguém, sabe o que você tem que fazer? Ore. Foi o que Deus falou para Jó. Ore pelos seus 3 amigos. Quando Jó orou pelos 3 amigos, na sequência Deus veio falando em Jó 42, tudo que ele fez, e claro, não foi de repente aquilo ali, Deus foi restituindo tudo em dobro. Deus deu os filhos de volta. Deus deu todos os bens, tudo dobrado na vida dele. Tudo é assim que Deus faz. Quando Deus está operando, meu irmão, quem pode impedir isso? São experiências que servem para nós hoje. Por que a dor revela um propósito? Porque Deus vai, através da dor, verificar se a nossa fé é verdadeira. Foi o que ele fez na vida de Jó. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Olha o que ele está falando aqui. Para ver se a fé é genuína. A aprovação é para ver se a fé é verdadeira. Você quer saber se a sua fé é verdadeira? Vai ser a sua capacidade de resistir ao fogo da provação. É assim. Não tem outro jeito. Quanto mais você resiste, mais você cresce com Deus. Porque Deus olha para nós e pensa assim, caramba, ele não desistiu. Esse meu filho, ele sabe o que quer. Ele não desistiu, ele não caiu no pecado, ele não largou tudo, ele não abandonou, ele não desistiu da fé, ele não largou a família. Deus vai olhar para a gente e vai ver se realmente a gente está tendo a capacidade de resistir a essa prova que se chama, na verdade, sofrimento e que gera angústia. Qual é o problema disso tudo? Qual é o grande ladrão da fé? O grande ladrão da fé é a preocupação. A preocupação rouba o nosso coração. Começa com um problema, o problema gera uma dor, aí vem a dúvida gera insegurança, a dúvida já não provém da fé, que a Bíblia diz, gera insegurança que gera medo, e medo e fé não andam juntos, ou você vai estar com um ou estar com outro. Tudo isso, no final, termina em preocupação, e a pessoa fica sofrendo com aquilo, e pensando naquilo. E por que a preocupação é um ladrão da fé? Rouba a nossa fé. Porque, na verdade, a preocupação, a gente acha que Deus não vai resolver a questão, que Deus não está no controle. E aí a gente não consegue descansar, não consegue confiar. Ou seja, aquilo que eu sinto é mais forte do que a própria fé, do que a própria confiança em Deus. Então, na verdade, eu penso que confio em Deus, mas o problema em si rouba essa confiança por causa da preocupação. E a pessoa não consegue descansar, e a pessoa fica ansiosa, e ela sofre com isso. Agora, você quer ver os problemas diminuírem? Quem quer ver os problemas diminuírem? Você quer? Cada vez mais que a gente vai resistindo, eu creio que Deus vai dando um refrigério, porque a gente vai sendo aprovado. Mas vão surgindo outros, porque ninguém vai ficar sem problema totalmente. Diminui numa área, daqui a pouco aparece em outra, porque Deus é muito criativo nisso também. Entendeu?
Aí aqui melhorou, daqui a pouco ele treina em outra área, daqui a pouco ele treina em outra, e ele vai vendo, porque na verdade ele quer treinar o nosso caráter, a nossa fé, a nossa maturidade. A vida cristã, ela nos leva a isso, a vida com Deus é assim. Por isso que aquelas pessoas que querem Deus só para ter uma vida sem problema, uma vida onde ela sempre vai querer se dar bem em tudo, em alguns momentos ela se frustra e ela não prossegue na fé. Por quê? Porque não criou raiz. Ela precisa de raiz na fé para aguentar o tranco. Quando você olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, é isso que você vê o tempo todo. A vida plena, a vida abundante é a capacidade de você lidar com esses problemas de uma forma madura, de uma forma serena, com paz no teu coração, mas em nenhum momento a vida abundante significa uma vida sem problema. Amém? Mas como você vai lidar com essas questões difíceis que a gente vive na nossa vida? Sem se entregar, sem se jogar numa cama e não querer mais saber de nada da vida, sem querer desistir da vida, sem querer desistir de Deus, da fé, da igreja, das pessoas. O problema, ele vai permanecer, mas Deus vai dando um refrigério. Agora, esse meu filho já aprendeu isso aqui, então eu vou aliviar ele aqui. Ele entendeu o que ele precisa fazer. E aí Deus fica olhando. Agora, onde ele precisa melhorar mais um pouco? Agora eu vou investir um pouquinho aqui. Que ele precisa ser tratado nessa área da ganância, por exemplo. Estou dando um exemplo. Ele melhorou na área dos relacionamentos, ele está mais humilde. Aí Deus vai tratando em outras áreas, porque é assim a vida cristã. Se você quer seguir a Cristo, sabe o que Deus vai fazer com cada um de nós? Vai nos ensinar a parecer cada vez mais com Jesus. E só tem um jeito de parecer, praticando. Por isso que ele fala, a dor revela esse propósito, um propósito de nos parecer com Cristo. E parecer com Jesus significa, sabe o quê? Que ele sofreu. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Jesus sofreu, você vai sofrer também, nós vamos sofrer. Ele venceu, nós vamos vencer também. Ele não falou, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está falando, vocês vão vencer também, porque vocês são mais do que vencedores. Jesus sofreu, nós vamos sofrer também. Jesus foi humilhado, foi perseguido, nós também vamos ser. O problema é que a gente só quer só a coisa boa, a gente quer reinar, a gente quer que dê tudo bem, mas a vida cristã ela vem num pacote, tudo aquilo que precisa para a gente ser transformado. Olha o apóstolo Paulo, o que ele diz? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. A vida de Jesus será revelada em nós. Sabe de quem que a gente está falando? Do apóstolo Paulo. Um homem que apanhou, que foi humilhado, que naufragou 3 vezes, apanhou nu em praça pública, olha, foi preso e morreu esquartejado em Roma. Sabe por quê? Porque a nossa esperança final não é essa aqui, deste mundo. É na glória, é na eternidade. Nós só estamos de passagem aqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, tem um propósito com tudo que acontece na nossa vida. Uma pessoa sem propósito é uma pessoa sem sentido na vida. Você precisa enxergar a partir de hoje que tudo que acontece na sua vida tem um propósito. Diga para o seu irmão, tudo tem um propósito.
Tudo. A vida cristã, ela não é casual, não é baseada na casualidade, na sorte. Não é assim, Deus está no controle de tudo, meu irmão. Deus vai usar toda a situação, até aquilo que a gente fez que não foi uma boa escolha. Ele vai usar para nos abençoar. Amém? Esse é o nosso desejo, que todos nós cresçamos em maturidade, em fé, e tenhamos uma vida plena e abundante. Amém? Vamos ficar de pé. Você que está aqui está vivendo uma prova na sua vida. Prova mesmo que você precisa de encorajamento, precisa de oração. Deus está te provando. A tua dor vai revelar um propósito, mas nós queremos encorajar você. Se você está vivendo isso na sua vida, levante sua mão, nós vamos orar pela sua vida. Bem alto assim, isso, não tenha vergonha. Todos vocês que estão com a mão levantada, coloca sua mão no peito assim, nós vamos clamar por você. Pai, nós oramos agora por esses irmãos que estão vivendo uma prova. Senhor, pedimos um milagre na vida deles, que o Senhor possa derramar sobre eles graça e misericórdia. Senhor, ajuda eles a resistirem, ajuda eles a perseverarem. Senhor, o Senhor diz que essa dor tem um propósito. Seja o motivo que for, nós declaramos agora que essa dor dará em frutos de justiça e paz, em bênção no futuro, em crescimento de vida, em maturidade e perseverança. Nós declaramos a Tua bênção sobre esses irmãos. Traz um refrigério sobre eles. Ajuda eles a perseverarem, a continuarem glorificando o Senhor, a fazerem o certo, o que é justo, praticando a Tua justiça. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diga para o seu irmão assim: os sonhos de Deus são maiores do que a sua dor. O final da história ainda não chegou ainda. Diga para ele: o final da história não chegou. Amém. Então, Pai, obrigado por esse culto. Obrigado porque podemos sentir a Tua presença, o Teu conforto, o Teu Espírito Santo agindo em nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, dá uma semana abençoada para cada um, Senhor. Protege a Tua igreja, livra-nos das ciladas, das armadilhas do inimigo. Senhor, que o Senhor possa acampar os Teus anjos ao redor da Tua igreja, das famílias, das crianças, dos casais, dos jovens, de todos dessa igreja, que o inimigo não tenha poder para tocar em nenhum deles. Que o Senhor dê uma semana abençoada para cada um. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus te abençoe.